Bem-vindas, vamos que vamos acender nossa vela aqui. Nossa fogueira do contador de história. Fogueira acesa, vamos começar o nosso encontro então, com aqueles nossos 5 minutos de praxe de escrita livre. Tudo bem? Ai, não, peraí, meu fogueira não acendeu, não. Desculpa, não te ouvi. Fala de novo. Fogueira não acendeu, não. Deu. A tua vela não acendeu? Tá, posso deixar essa musiquinha que tava rolando continuar rolando? Vou deixar Gente, então, tá, gente? Vou marcar aqui então 5 minutos. o que está acontecendo? Marcandinho, fique à vontade. Oi, Ana. Oi, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos na escrita criativa, é isso? Estamos nos 5 minutos da escrita criativa. Da livre, né? Tá? Chegar e liberar.
Muito bem, vamos voltando. Deixa eu trocar. Cadê minha coisa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá bom. É que eu troquei aqui. Obrigada por confirmar para mim. Muito bem, bem-vindas ao encontro dessa semana, que a gente vai começar a colocar a mão na massa. Que legal. Adoro, adoro. Ana, eu não tô te ouvindo. Você não me ouve? Vocês me ouvem? Alguém me... Então é só tu, Jane. Só você, Jane, que eu acho que não tá pegando. Tá ouvindo, Conseguiu, Jane? Jane? Deve ser aqui, não tô ouvindo ninguém. A gente te ouve. Vou ver o que eu faço. Ok. Enquanto a gente espera um pouquinho a Jane dar um jeitinho ali, como é que vocês estão? Como foi semana passada pra cá? Foi bem, mas que delícia a Cássia, hein? A Cássia Você tá melhor. viu? Você viu? Nossa Senhora! Aí eu me toquei que eu cheguei lá preocupada com a minha altura. E daí eu falei, nossa, a Cássia tem minha altura, que legal! É porque quando a Ali, que é do curso do ano passado, veio, daí eu cheguei e falei, falei, coitada, a Ali dela, nossa, como você é baixinha! Deu, nem sou tão baixinha assim. Eu achei que você era super alta. Daí eu falei, credo, Ali, nem sou tão baixinha assim. Tem 1,67, tá bom, né, gente? Nem é, né? Tá bom. Aí, enfim, daí a Jane, a Cássia tem a mesma altura que eu. Ai, foi tão legal, ficamos papiando. Ai, eu vou chorar, gente. Eu ver vocês, assim, ai, eu vou chorar. Foi tão emocionante poder abraçar. Essa acho que é a coisa que eu... Ai, fico até emocionada. É a coisa que eu mais sinto falta. Se eu dar um abraço em vocês, dar um beijo em vocês, que eu sou daquelas que dá beijo, eu ia amar, sabe? Coitada da Cássia, eu dei 500 abraços nela. Enfim, foi bem legal. Nem dá muita trela pra mim, porque senão eu fico empolgada e a gente papel morre. Tá, beleza. Então, daí tem a Cássia ainda tá aqui, mas ela é para acompanhar as meninas da sustentabilidade. Eu expliquei para ela quando eu vi ela semana passada. Só que eu não sei, ela vai ter que acompanhar o gravado, não sei como ela tá fazendo. Semana que vem tudo volta ao normal. Não, ela fica meio de fora, mas ela vai ter que. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Vou conversar com ela. Ok, essa semana, então, da semana passada para cá, vocês ficaram de pesquisar sobre sustentabilidade, Vaneide, Maria, Cris, e aí no caso seria a Cássia, e sobre feminilidade, Jane, Paula, Gilda, Jaila. Ok. Antes de eu separar vocês para ir nos grupos, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho. Jane, voltou? Voltou, beleza. Que bom. Deixa eu abrir uma tela que eu quero abrir. Esse arquivo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui antes de escrever o conto, tá vendo? Vocês têm no material, tá? Na página alguma coisa. Que eu acho que não é a mesma página que a minha. Eu tenho a impressão que a página de vocês é outra. A minha é a 30 e... É 33. 33. É isso mesmo? Ah, então tá bom. Então vocês estão com esse. É a página 33 mesmo. É esse aqui mesmo. Vocês conseguem ler ou tá muito pequenininha a letra? Vou Dá buscar pra o óculos, tá Tá pequeno. bom. Pra Vou mim fazer tá um o pouco seguinte. pequena, eu tenho que tirar o óculos. Pera, eu coloco esse arquivo aqui lá no grupo, daí qualquer coisa você abre esse... Ai, contrapôs o grupo aqui, ó.
Qualquer coisa dele tá nas folhas A4 deitada, né? Aí fica um pouquinho melhor, talvez, tá? Daí você consegue na tela você dá o zoom, fica melhor do que no papel, né? Ok, daí tá lá então para quem precisar. É esse aqui que nós vamos levar em conta hoje para criar o conto. Muito bem. Eu posso começar já explicando? Eu tô achando anormal, a gente não tá conversando. Meu cérebro tá falando que tem alguma coisa errada, mas tá tudo bem? Que a gente não tá Falta a papeando? Ivaneide. Cadê a Oi? Ivaneide? A Ivaneide. Vaneide. A internet dela tá instável. Internet. Ah, Gente, eu não tô parece que eu tinha visto. Eu vou ter que mudar de lugar. Não tá dando certo aqui. Tá bom, Daqui a pouquinho eu volto. tá bom. Mas você vai ficar ouvindo? Não sei se ela vai ficar ouvindo agora. Fiquei na dúvida. Não, eu vou tentar ouvir, mas onde eu tô, a internet tá caindo muito. Qualquer coisa, se você não entender, daí você me pergunta depois. Eu vou seguir a explicação. Tá. Nossa, nós estamos todas business, né? A gente foi direto pro assunto hoje. Por isso que eu falei que meu cérebro tá falando que tem alguma coisa errada, mas então vamos direto pro assunto. Que vai Tá toda render a hoje. gente muito assustada, é isso? É preocupação, né, Paula? A gente nem fala. Ok. Bom, primeiro eu já expliquei, né? Vocês vão fazer 3 contos. Esse primeiro é para fazer em grupo. Vai ter as suas vantagens fazer em grupo, que é agora que vocês vão perceber, porque vocês vão trocar ideias. Nossa, como trocar ideia com outra pessoa sobre o mesmo tema? Tô ligada na Gilda. Agora eu peguei, às vezes eu não pego, às vezes eu pego. Trocar ideia é muito interessante. Eu percebo que eu sinto falta disso aqui fazendo sozinha, fazendo contos, sabe? Eu gostaria às vezes tanto de trocar um papo ali com alguém e tal. E o que você acha? Será que isso que essa pessoa está sentindo é só isso? Ou será que poderia ser outra coisa? Né? Será que, enfim, esse conflito, esse desafio, assim, ela contou essa história, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Sabe? Essa troca de ideia, assim, às vezes ela é tão boa e eu sinto falta. Então, essa é uma vantagem agora que vocês vão estar em grupo. Uma vai trocar. A desvantagem é que alguém não vai ter a sua história contada, porque cada um de vocês vai ter uma ideia, né, de enredo, vai ter uma preferência e talvez não ali no consenso entre vocês não seja o enredo que você gostaria de desenvolver ou que você desenvolveria. Isso porque, meu Deus, pode apresentar o mesmo tema para nós, o mesmo conflito, a gente pode atender a mesma pessoa e vai sair contos diferentes, um para cada um de nós. Não tem certo e não tem errado, não tem nem como a gente fazer esse parâmetro, sabe? O que tem são boas práticas, eu diria, sabe? Boas práticas de manipulação de alimentos, boas práticas de tudo. Eu diria que tem boas práticas. As boas práticas têm muito a ver com você se sintonizar, tem a ver com o rito. Inclusive, você sabe que mitos, as narrativas, os mitos, eles nasceram dessa repetição do rito. Então, o rito é essa ação, né? Essa atitude que você tem, você começa a ter. E aquilo, de alguma forma, começa a se repetir, mais pessoas começam a fazer, e a partir daquilo nasce uma narrativa, nasce uma explicação. Fantástica ou não, né? Mas por ser mito, geralmente vai ser metafísico, fantástico e principalmente simbólico. Então, quando eu digo boas práticas, é tudo aquilo que eu expliquei para você. A respiração, colocar uma música calma, procurar um momento do dia que você, ou um lugar, ou você avisa as pessoas com quem você convive, tô precisando aí de uns 30 minutos, uma hora, numa tranquilidade. Fazer a escrita livre. Porque, ó, vou falar pra você, é um barulheiro aqui na cabeça da gente, quando a gente senta pra fazer um negócio desse, uma barulheira, a escrita livre, eu acho que ela dá um... Sabe? Que mais? Se você gosta de aroma, se você trabalha com aroma, eu tenho aqui, esse aqui é de menta, não sei se você vai conseguir ver. Eu tenho meu cheirinho de menta. Esse aqui eu nem coloco no meu negócio. Você tem também? Eu coloco direto na minha mão aqui, um cheirinho, né? Não vou por agora, senão vai ficar muito. Aí eu espalho. Ai, menino. Ai, cara, eu já fiz tanto isso, já virou um rito, que quando eu sinto esse cheiro, parece que rapidamente eu venho pro... Ai, cheiro bom. Eu venho pra mim mesma, sabe? Eu venho pro meu centro.
Porque é a partir da onde que você vai começar a escrever essa história. Então, percebe? A história em si não vai ter como a gente ter uma copia e cola ou pega essa técnica aqui e todo mundo vai sair com o mesmo resultado. O que a gente precisa estar muito atento é a partir da onde. Ou a partir da onde você faz desse jeito que eu fiz. Você vai ter que descobrir, tá? Ou então, sabe, tomar banho também. Eu percebo que quando eu vou tomar banho, e é os dias que eu lavo a cabeça, principalmente, não sei porquê, eu acho que, né, iam, enfim, tudo aquela coisa. Mas olha, vem um monte de ideia naquele chuveiro. Aí eu saio daquele chuveiro, já venho pra cá e já pra não perder as ideias. Também é um jeito. Quem sabe você faz um ritual com chá, entende? Você não faz o chá apurado. Aproveita. Eu não sei se vocês fazem de saquinho, se vocês fazem folha solta. Eu faço folha solta, acho tão gostoso, daí eu espero a água ferver, daí eu derrubo a água. É quase uma meditação. Aí eu pego aquela xícara, daí ela tá esquentando minha mão, eu respiro ela, daí eu tomo um golinho, daí eu começo a escrever. Tipo, são coisas, tá? Então, ok. É a partir da onde que você vai fazer, essa é a minha dica. Lembra do exercício A para B, B para A? Então, você, neste momento, você vai pensar assim, que venha conversar com você e que você esteja atenta para perceber aonde que é que você tem que olhar. Quem que está conversando com você no seu meio. Né? E isso pode ser também lá na natureza, lá fora, lá no seu jardim. Ou se você vai ter parque na sua cidade, você vai andar, pode ser lá fora também andando no parque. Enfim, tá? Vão se descobrir. Cada uma de nós tem coisas que são mais próximas, coisas que são mais distantes. Descubram o seu rito, construam o seu próprio rito. Muito bem, isso dito, tá? Tenho uma pergunta. Posso? Manda. Claro, manda. É assim, eu já escrevi várias coisas e eu nunca fiz isto. Nunca foquei numa ideia central, ver se tenho um personagem, se tenho um passado, se tenho. Pronto. Mas a verdade é que isto já existe naturalmente, porque eu escrevo sobre mim e sobre coisas que me aconteceram. Posso meter uma roupagem mais metafórica e mais fantástica, mas basicamente são situações que já se passaram. Então, eu não tendo esta lista conscientemente, acabo por tê-la, porque eu sei o que é que se passou, sei o que é que aconteceu, sei, não é? Pronto. E eu estava aqui a olhar para isto e a pensar, num quanto terapêutico, nós também vamos ter isto, porque a pessoa vai nos contar a história, não é? Vai. Ou, ok, exato, a pessoa vai dizer, a minha mãe, não sei o que, não sei o que mais, blá, 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 e começa a contar, e então a gente, ok, é só ir buscar aos pontinhos, ok. Fica mais fácil. Não precisa mesmo. Você viu, no conto biográfico a gente não precisou de nada disso, porque tá lá. As informações estão todas lá. Se a gente chegar no momento que a gente tem dúvida, volta lá, recorda. Mas aqui, quando é para um terceiro, que a gente só tem acesso àquele tempo, aquele espaço de tempo que a pessoa. E ainda a escolha da narrativa da pessoa, que a pessoa vai contar uma história, não quer dizer que a história que ela conta realmente é. Aí, esse processo eu vejo, ele é muito lógico, ele não é intuitivo, mas esse processo eu vejo que me auxilia a me colocar no estado mental para que a minha intuição seja mais assertiva. Para que a minha flecha atinja mais o alvo, sabe assim? Eu que agradeço pela pergunta. Jaila. Então, Ana, a minha dúvida é a seguinte: eu pesquisei muito sobre feminilidade, mas eu fiquei com uma questão, porque é o seguinte: se um cliente, né, um paciente, vem me contar sobre a história dele, eu não fecho, às vezes, eu não foco só numa questão, num tema. E aqui a gente vai focar num tema. Então, como é que a gente vai ter que decidir em grupo, inclusive, qual seria a questão? Sim. É isso que eu vou começar agora. Que eu vou falar agora. Sim, porque... Só que assim, muitas vezes o cliente chega e ele levanta mais de um tema, mais de um conflito. A pessoa se queixa daquilo, tem dificuldade naquilo, e daí vai do nosso discernimento de perceber o quanto que as coisas estão ligadas ou não. E às vezes a gente pode se sentir até sobrecarregada. Eu vejo que esse primeiro atendimento, principalmente do voluntário, eu não quero falar para não virar profecia, mas do ano passado, o pessoal saiu de lá assim,
meu Deus, a pessoa falou tanta coisa, não sei o que eu faço agora, sabe? Dá essa sensação. Mas calma. Para isso que a gente tem esse negócio aqui. Para ele ajudar a gente a separar ali a cinza das sementes de lentilha, enfim, ervilha, o que quer que seja da história. Ok. Aqui no tema em grupo, vocês vão ter que escolher o que vocês vão. Por isso que eu falei, pesquisa. E agora nós vamos para a prática, para o passo a passo. Tá? Então vamos lá. Sustentabilidade e feminilidade. Veja, um conto, ele é curto, ele tem um conflito só, o clímax é perto do final, a linguagem é em prosa, tá tudo fácil pra gente. Só que é um conflito só. Dentro da feminilidade, quem é que trouxe feminilidade? Deixa eu ver aqui. Foi a Jane? Não, Você citou e eu achei maravilhoso e foi a sugeri. Jane. E a Ivaneide trouxe sustentabilidade. Pensa, quando você trouxe isso, né, esse tema, tem algo de desafiador neste tema. Então, eu penso que se a palavra conflito não favorece a linha de raciocínio de vocês, talvez a palavra desafio favoreça. Então, você começa a escanear esse tema tão amplo, inclusive sustentabilidade, né? Qualquer tema, né? Você começa a escanear o tema em busca do desafio. Qual é o desafio desse tema? Vocês conseguem elencar esses desafios? Então, anota isso daí, porque é isso que vocês vão conversar em grupo daqui a pouco. Elencar os desafios. E aí, vocês vão ter que escolher um desafio. Feminilidade. Qual é o desafio da feminilidade? Qualquer um. O que vocês pensam que é desafio? Para quem está no grupo. O que vocês pesquisaram? O que vocês viram? Ana, posso falar? Pode, estou ouvindo. Por exemplo, você sugeriu, né, a pesquisa. A primeira coisa que eu vi, eu fiquei chocada, porque, tá até aqui, fala que feminilidade é mais ou menos assim, o que a sociedade espera da mulher. E quando eu sugeri, eu imaginei outra coisa. Eu imaginei como que cada mulher se enxerga dentro do seu movimento, das suas escolhas, de como ela se enxerga, sabe? E eu imaginei que o desafio seria jogar um holofote para dentro, para a gente se olhar e buscar segurança nas relações, em geral, sabe? De amizade, de amor, enfim. Eu imaginei alguma coisa assim. Quando eu li isso, para mim aí já foi o maior desafio. É que atualmente esse tema é bombástico, né? Se você vai falar que a gente não sabe nem o que é mulher hoje em dia, bom, saber a gente sabe, mas existe toda o negócio tá grande. Então, realmente, a gente bate num lugar aí que, dependendo aonde, que em contexto que a gente está e com quem a gente está, o negócio vira tabu e a gente é detonado, né? Mas, e aí, o que a sociedade espera da mulher? Nossa, olha quantas camadas tem aqui. E aí a gente pode abrir esse leque e vão para feminismo, não feminismo, feminilidade, o que é ser fêmea, o que é ser mulher. É um tema. Inclusive, tem um debate muito grande a partir da frase da Simone de Beauvoir, né, que fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, tem quem aprove, quem não aprove. Então, tem um debate muito grande a respeito disso. E dentro da feminilidade, do feminismo, o que é feminismo, o que não é feminismo, né? Como é que esse movimento começou, como é que ele foi se transformando. Eu achei Sim. bem complexo depois que eu fui pesquisar também. Sim, é complexo. Eu diria, dentro desse leque, para vocês não se perderem, para render alguma coisa, escolhe então isso que a Jane falou, como cada mulher se enxerga. Então, qual é o desafio? Por que a maneira como eu me enxergo como mulher é desafiadora?
E aqui vocês já vão perceber que a grande sacada para você colocar em movimento o seu processo criativo são as perguntas. Nessa hora, por isso que eu gosto muito mais do coach do que eu gosto da psicologia, para essa abordagem aqui de conterapia. Porque precisamos de perguntas. Então, muda, transforma, troca uma palavra, troca o como, por porquê, por quando, por, sabe? Vai brincando, porque nessa você faz a pergunta que vai te levar onde você quer. Então, como cada mulher se enxerga? Qual é o desafio de se enxergar como mulher? Como eu alcanço a segurança sendo mulher? Como eu posso exercer minha feminilidade nas minhas relações? Já está começando a ficar mais interessante, não? Perguntas, elas vão ajudar muito vocês. Porque, ó, e não perca muito tempo, sabe? Tenta escolher qual vai ser o viés, a partir da onde que vocês vão ver, qual que é o desafio. Eu vou entrando no grupo, não se preocupem, tá? Eu vou entrando no grupo de uma, depois eu entro no grupo da outra e a gente vai trocando, tá bom? Vai dando continuidade. Para vocês definirem isso. Por quê? Porque aí sim, com o conflito ou com o desafio mais ou menos claro para vocês, vocês vão pensar assim, qual que é a ideia geral do conto? Aí vocês vão usar aquele esquema, essa tabela, porque na verdade é um esquema mental, né? Para a gente se localizar. Você precisa fazer exatamente assim? Não, você não precisa. Eu faço até hoje. Até hoje. Eu tenho um caderno, que é o meu caderno. Hoje até entreguei um conto. Se vocês quiserem, acabei de entregar um conto hoje. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Eu tenho um caderno que eu coloco aqui. Todas as pessoas que eu atendo. Eu faço atendimento, anoto tudo que a pessoa falou aqui. Mas eu tenho um arquivo digital também, porque eu tô tabulando esses dados, porque um dia eu quero publicar, né? Ok. E aí eu preciso ter esse rastreio. Mas em todos eu coloco ali. Eu não sei se vocês vão ver mesmo. Mas eu coloco, não sei se você vai ver. Aqui tá escrito, qual a emoção? Aí, ó, é uma rabiscaeda, gente, vocês não estão entendendo. Mas é o processo criativo vai vindo, eu vou colocando, sabe? Qual a emoção? Aí eu coloco qual que é a emoção. Aí eu coloco aqui, personagem. Aí eu coloco, quais são os medos? Qual que é a sombra? E o que faz o quê? E os sonhos? E o que quer? O que falta? Aí você viu ali nessa aqui que eu coloco assim, a história força o personagem para além da sua zona de conforto. Qual que é a zona de conforto desse personagem aqui? Eu me faço todas essas perguntas e eu respondo todas essas perguntas aqui. Esse é um processo bem lógico. Depois que eu fiz isso, nossa, eu energizei, eu populei, sabe, tá cheio ali. Aí, sento e começo a escrever. E muitas vezes, o que você pensou aqui não sai ali. E muitas vezes o que sai ali sai muito melhor do que o que você pensou ali. Aqui que tá a sacada. Se existe perfeccionismo aqui, nesse A para B, B para A, sabe assim? Entre o visível e o invisível, se existe muito perfeccionismo, vocês vão sofrer demais com esse processo. Então tem que aprender a confiar e a soltar. Melhor coisa pro perfeccionismo. Deixa vir. Faz o download. Não interessa se tá bom, se tem concordância, se, meu Deus, eu fiz essa frase repetida e depois não tem sentido, ficou sem pé. Faz. No dia seguinte, ou se você sai para fazer uma outra atividade e volta no mesmo dia, você precisa renovar o mental, sabe? Você precisa se afastar daquilo e se engajar com outro assunto. No dia seguinte, geralmente é melhor. E aí você volta. Quando você volta, é muito rápido o processo. Você já bate o olho, o que precisa, o que não precisa, corta aqui, faz ali, vem aqui. Nossa, já sei, essa aqui precisa dessa solução, pá, 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 e tal. Eu diria que esse conto, quando vocês forem fazer, leva uns 2, 3 dias. Do primeiro momento que você escreve, faz o primeiro rascunho, até quando você faz as edições para poder gravar e entregar. Dica: não me faça um conto para você entregar no mesmo dia, que isso é pedir para sofrer. Vocês vão sabotar o processo de vocês de criar contas, acredita? Vocês vão colocar muito peso e muita urgência em cima de um processo que é atemporal. Tá? Jane, pergunte. Ana, falando de um jeito bem simplista,
as anotações que você faz é como se você estivesse colocando ingredientes, anotando ingredientes. E a hora que você para Isso, é uma boa escrever, analogia. você vai Nossa, fazer o bolo e pode ser que você use um ingrediente a mais ou a menos, ou você decida não pôr um, ou põe um outro tempero. exatamente, exatamente. Aí, muitas vezes o que acontece é que o que eu pensei aqui nesse processo de responder essas perguntas, quando eu escrevo a história, e a história vai tomando ela tem uma sequência lógica, a história tá viva. Aí o que eu achei que dava para fazer, quando chega ali na história, eu falo, pá, cara, não vai dar. Porque essa coisa que eu escrevi, ela pede isso aqui, que não tem nada a ver com o processo aqui. E aí, o que você faz? Eu sigo, eu não engesso. Porque nesse processo aqui, eu não consigo enxergar todas as possibilidades que a minha intuição traz para mim. Mas nunca. Não consigo visualizar. Só quando eu sento, a história começa a vir. Aí eu lembro de tal história que aconteceu tal coisa, mas daí tem a outra, mas daí, sabe, o nosso cérebro é fogo de artifício aqui. E aí lembra outra, que lembra outra, que lembra outra. Ai, cara, vou amarrar desse jeito. Tá, 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 tá. Eu jamais ia esperar que ia sair desse jeito. Só sentando pra fazer que você vai descobrir. Respondi? Nem sei, eu me empolguei falando, hein? Respondi? É, tá bom. Sustentabilidade. Quem Ah, pesquisou? não, só uma pergunta, desculpa. Claro, claro. Quando você entrega o conto, eu sempre pensei escrito, mas você agora falou gravar e enviar, você grava? Todos. Eu sempre mando o áudio. Ok. É que eu sempre imaginei um papel e agora você falou em gravar e eu, ai mãe. Ok. Eu também mando papel. Eu também mando o escrito. Porque tem gente que Uhum. prefere. O que eu puder fazer. E quando eu tava no Brasil, que eu mandava uma caixinha com um aroma, a carta, e eu mandava um pendrive com áudio. Mas isso já faz tempo, né? Depois evoluiu, não tinha mais pendrive. Mandava arquivo por e-mail do áudio, né? Por quê? Porque eu queria que pudesse atender sinestésicos, auditivos, visuais. Então, o que eu pudesse facilitar, porque cada um tem uma via de aprendizado, né? Eu facilitava. Mas, como a gente quer trabalhar isso como uma reprogramação noturna, uma reprogramação de imagens, na verdade, porque quando você está contando a história, você está criando imagens, né? A minha indicação é sempre que a pessoa ouça à noite antes de dormir. Para que ela vai ouvindo e ela já está relaxada, então a frequência de onda que eu já expliquei para vocês está favorecendo a imaginação, ela já está indo, acessando lá subconsciente, sabe? Escorregando lá para a terra do sono. E aí fica mais fácil, aquilo lá fica mais. Eu acho que tem mais potência do que se ela ouve durante o dia com o beta dela funcionando. Então, eu faço o áudio. Aí eu peço para a pessoa ouvir do lado direito, ou, enfim, conforme ela tiver. Eu já mando no celular, já mando no WhatsApp para ficar fácil, porque daí a pessoa só dá o play no WhatsApp, ouve, tudo que eu puder facilitar, eu faço. Aí eu mando, mas eu mando um PDF escrito também dessa história. Tem lá no Nutror, mas eu mando para vocês no grupo também, como que você grava áudio, o que você precisa levar em consideração, quais são os materiais, que tipo de microfone, exercício para você fazer a dicção, sabe? Todas essas coisas eu coloquei, tá lá no Nutror, mas eu mando para vocês, deixa eu até anotar, que eu vou mandar Nossa, aqui. aqueles exercícios lá são impossíveis. Aquele parabéns a você do não sai de jeito nenhum. Nossa, o povo aqui em casa paga de mim, mas dane-se eles ali também, fico dando risada, mas enfim. Aí fica eu, e aí eu pego e fico, uma vez eu assinei, e aí fica, daí eu vou gravar. Mas melhora, pior que faz muita diferença mesmo, sabia? A gente faz isso, aí alonga e tal, faz toda a diferença na nossa pronúncia. Sustentabilidade. O que vocês perceberam do que vocês pesquisaram? Qual é o desafio? Qual é o conflito? Não sei se qual que fica melhor, conflito ou desafio? O que fica melhor? Acho que é o conflito também, né, Ivaneide? Porque são vários tópicos, né? Pelo que eu pesquisei, a gente pode pegar vários focos na sustentabilidade, a partir do meio ambiente geral ou a partir de partes específicas, né, Ivaneide? Eu não sei qual é a tua ideia, mas aí tem a parte, vamos dizer, da coleta seletiva, tem a parte da desmatamento, então tem vários focos. Não sei se a gente pegaria no geral ou se vamos focar num só. Aí a gente vai estar conversando, né? Eu fui O até que os você mitos, pensou? né?
Você Oi? foi? Foi até os Foi, mitos? foi até os mitos, até a simbologia do nascimento da Terra, aquela coisa toda, né? Para entender o Se processo nutrir. do homem com a sua relação da natureza, do quanto nós necessitamos do meio ambiente. Então, eu fui pesquisar muitas coisas, mas sem saber direito o que que a gente vai focar. Só fui pesquisando, Uhum. pesquisando, pesquisando. Eu acho, Pode achar, eu, Cris. Pode falar. eu acho que o desafio é cada um se ver parte do todo, e não só como estrela, né? Como eu em Uhum. mim mesmo. Uhum. Eu. E tu, Ivaneide, quando você pensou isso, o que que você estava pensando ali, quando você Então, sugeriu? isso é isso é um incômodo meu muito antigo. E, e aí, quando tá muito forte agora, até cheguei a falar com vocês, porque quando há um tempo atrás eu falava para o meu filho, e ele era assim muito radical, e foi quando ele passou a ser vegetariano e até vegano. Mas eu falava, não, filho, pequenas ações. E ele falava, mãe, não dá tempo de pequenas ações. Nós não temos tempo mais para pequenas ações. Só que isso criava uma revolta nele, porque se não dava mais tempo de pequenas ações, então a gente estava condenado a, né? Já que não dava mais tempo de pequenas ações. Isso tem lá os seus, 8 a 10 anos, quando ele já sofria com essas falas, né? Ele tinha uns 15 anos. E hoje ele fala e a gente conversa e fala assim, ontem eu liguei para ele, feita calor em Campinas, ele só respondeu assim, está calor para sempre, como conversado outrora, né? Então está calor para sempre, não existe está calor agora, está calor para sempre. Então, assim, me cutucando para reforçar o que ele sempre disse, que não adiantava pequenas ações. Mas isso me instigava, eu falava, mas como assim, né? Eu não posso culpabilizar, eu não posso simplesmente culpabilizar e ficar de espectador, né? Senão eu estou delegando ao outro a responsabilidade de salvar o meu planeta. E isso começou a me instigar tanto que eu falei, não, 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 tem alguma coisa que eu posso fazer como sementinha e começar a plantar essa sementinha. E foi isso que eu comecei a fazer há uns 5 anos atrás. E agora eu acho que, no meu ponto de vista, eu e Ivaneide, eu acho que a gente precisa ser multiplicador dessa semente, urgente, e que se cada um tiver uma atitude, a gente vai ter 30 atitudes, 50 atitudes, 100, enfim. E aí eu gostei muito do material que você me mandou, do cara lá, do agrônomo. Eurico? Ele eu O já segui, Eurico? ele é muito bom, ele joga uns Ele é questionamentos bom, danados. Agora, bom. a outra também é maravilhosa, ela é de Santa Catarina, né? E eu fiquei encantada com aquele Instagram lá. E eles jogaram umas questões muito fortes. Mas que Instagram que era esse agora? Que nós estamos curiosos desde a semana Ai, você que passada. mandou, você que me mandou. Não, você mandou na pesquisa. Você não lembra? Lá, tá Eu bom, tá não bom. achei até hoje. Uma hora eu vou Não, tá achar. bom. Mas Tá bom. o que você falou da sustentabilidade foi Um que eu sustentabilidade achei que eu não. Eu vi. Sei na do que você tá prática, falando. sustentabilidade na prática. E aí, algumas coisas eles colocaram que eu coloquei aqui como para a gente refletir. O mundo só será diferente se vivermos diferente. Precisamos questionar o próprio impacto, escolhendo ser fonte de vida com atenção plena. Algumas coisas que me marcaram. Atenção ao que consumimos, fazer transição para itens que fazem o mesmo trabalho com menos impacto, pensar globalmente e agir localmente, Tá, praticar espera só uma... um pouquinho. Eu vou pedir para você falar essas coisas lá no grupo. Tá, Então, mas deixa eu só falar só mais tá? esse. Tá. E é praticar uma vida consciente. Porque aí, quando fala essa palavra praticar uma vida consciente, eu olho para mim e vejo as minhas atitudes. Hum, Né? Então, assim, hum. para mim, Vaneide, o conflito é querer ser agente de transformação e às vezes me sentir muito pequena. E eles usaram uma expressão muito interessante, ecoalfabetização. Sim. Entendeu? Então, assim, o conflito é a gente saber o que tem que fazer, eu vejo. Se sentir pequeno diante da quantidade de coisas a ser feitas, mas ao mesmo tempo saber que precisamos jogar a estrela de volta para o mar, de Uhum. alguma forma. Tá. Anota, eu já tô pensando o que eu vou falar. Ok. Quando eu entrar lá no grupo de vocês.
Vocês vão pegar isso, então, isso que a Ivaneide na sustentabilidade, as meninas na feminilidade, como que cada uma se enxerga, né? Como que a gente vai trabalhar com segurança nas relações em relação ao feminino. E aí vocês vão começar a responder aquilo ali, ó. Ideia central. Qual que é a ideia geral do conto? Que emoção que tem aqui por trás? Provavelmente não é só uma. Vocês vão colocar as emoções que vocês conseguem perceber aqui. Qual conflito precisa ser equilibrado, superado? O que que precisa voltar para o equilíbrio? Porque, veja, esse conto, o que que a gente quer com esse conto? O conto trabalha como? Numa mudança de comportamento. Então, ele é uma semente imagética, que por ser imagética, impacta as nossas emoções e as nossas percepções de forma simbólica. Então, ele vai atingir muito mais do que uma coisa só. Quando a gente pensa em linearidade, nosso discurso é direto. Por ser simbólico, ele vai atingir outras áreas, as áreas que a pessoa faz associação com aquela imagem. E essa parte está além do nosso controle. O que está no nosso controle é escolher símbolos e imagens com responsabilidade. O que eu quero dizer com responsabilidade? Vou dar um exemplo que eu sempre dou, mas é muito bom. Participei do Contos que Curam, do livro. Uma das minhas colegas psicólogas, uma das minhas colegas do livro é psicóloga, atende numa escola infantil, de maternal, assim, né? E pediu ajuda para criar um conto, porque ela sabia que eu criava um conto. Aí eles criaram pequenos livrinhos para os alunos parar de morder. A narrativa era: não morde o colega porque isso deixa o colega triste, porque isso não é legal o que você está fazendo. Não é bonito você, é feio você morder. Quando eu falo de responsabilidade, será que eu vou criar um conto para fazer a criança se sentir que ela está sendo, não é adequada? Para a criança ser inadequada? Ó, é feio o que você está fazendo? Ou será que eu vou criar um conto para trazer um equilíbrio? Como? Dando nome para o que a criança está sentindo. Criança, quando você quer morder, será que você não está muito agitada? Talvez se você morder a almofada ou morder, sabe? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Os exemplos aqui não estão muito bons, mas o que eu quero dizer é: não fala, não cria uma história para a criança para ela se sentir inadequada dizendo que ela é feia porque ela mordeu. Cria uma história encaminhando, dando nome para o comportamento e encaminhando para aquilo que é adequado. Por quê? Porque quando a gente morde, o colega fica triste. E que tal a gente ficar todo mundo bem, você bem e o colega bem? Poxa, gente, muito melhor. Então, isso aqui também serve para nós. Tá? Então, quando eu falo para criar por isso que não dá para criar um conto em um dia só. São muitos, muitos fatores aqui para você ficar olhando. Você vai pensar nesses símbolos lá no segundo dia, lá no terceiro dia que você escreveu essa história. No primeiro dia, você só deixa vir. Por quê? Porque a gente não está acostumado a esse processo criativo. Isso é desafiador para nós. A gente já quer fazer a redação, o texto, entregar para tirar a nota máxima para passar de ano, não quer? A gente já quer que o primeiro conto que a gente faça já seja assim, ó, bombástico, que a professora não vai achar um defeito e eu passei de ano. Ufa! Ai, não é verdade? Porque eu não quero repetir o ano. Então, a gente não está acostumado com o processo criativo. Então, primeiro deixa vir. Depois você vai pensar na responsabilidade dos símbolos. Aí, para isso, você já tem o arquivo. Eu já mandei o arquivo do dicionário dos símbolos. Pesquisa. Vocês têm, né? Aquele dicionário amarelinho, eu mandei. Tá lá no... Tá lá. Esses vão usar, vai ser o amigo de vocês, tá? O que vocês puderem pegar de PDF ou de livro, se vocês seguirem nessa linha, vale a pena, porque a gente está consultando esses tipos de livro para procurar, enfim, para procurar símbolo e procurar imagem. Aí você pesquisa e aí você vai adequando. Naquele link, Ana, cheio de livro. Aqui, quer ver, ó? Pronto, tá ali no grupo. Gente, eu tenho ele aqui na área de trabalho, porque ficou fácil agora passar para vocês, eu tenho ele aqui também, porque, rapaz, se eu não uso ele. Então, eu uso esse aqui. Esse aqui que eu acabei de mandar para vocês. É um catatalzão. Eu uso esse aqui também. Tá em inglês, mas tem em português exatamente igual. É muito bom. É esse aí. Esse daí é só a outra edição. Só mudou a capa. Mas é o mesmo, tá, Gilda? Esse aí? É o mesmo.
É do Chevalier, não é só. Ele só mudou a edição, daí eles fizeram uma capa diferente. Mas é o mesmo, tá? Eu uso também. Eu tenho vários que estão. Vários, que exagerado. Mas eu tenho alguns que tem. Mas eu uso aqui também, porque eu ando escrevendo muito livro de. Muito conto alquímico. Conto alquímico. O que eu quero dizer com conto alquímico é, eu trago as imagens. Então, se eu percebo que a pessoa precisa se separar daquilo, se ela precisa se juntar, se ela precisa coagular, se ela precisa, eu olho aqui, em busca de imagens. Mas estou falando demais, eu quero que vocês vão para a prática, senão não vai dar tempo. Agora vocês vão para o grupo, escolhe o viés, qual vai ser o conflito, e aí começa a responder essas perguntas aqui. Dúvidas? Tá bom. Fiquem tranquilos que eu vou entrando no grupo e a gente vai conversando. Então, peraí, dá 2 segundinhos para mim criar. Quer perguntar, Paula? Não? Sala simultânea. Vou fazer manualmente, porque daí. Aqui. Muito bem, bom exercício.